todos, bem-vindos ao Sankalpa. Para aqueles que estiverem assistindo, ouvindo essa mensagem pelo Shankara, bem-vindo ao Shankara. Meu nome é Patrícia. Estou gravando sem aparecer hoje. Eu tive não é um download, mas quando eu ando cachorro, para mim é como se fosse uma meditação e várias ideias, várias coisas vêm à minha cabeça que eu preciso passar. E aí normalmente eu penso, não estou desarrumado, eu gravo mais tarde e eu perco a fluidez daquele momento. Então hoje o que eu senti foi muito importante. Então eu vim compartilhar com vocês e daí vocês escutam isso como se fosse um podcast, né? Coloca aí o fone de ouvido, não tem imagem, mas o importante é a mensagem a ser passada. Quando a guerra da Rússia com a Ucrânia, a invasão da Ucrânia começou, eu tive um sonho lúcido com os meus mentores, avisando que agora começou o processo que na Bíblia é dito como Apocalipse, o processo que foi avisado que nós passaríamos, que é a transição planetária. E a transição planetária é um processo longo, né? As energias começaram a ser preparadas em 2012 e vão perdurar até 2030, mas a questão é que cada vez mais intensamente nós estamos chegando no momento do julgamento. E o julgamento é a separação do joio e do trigo. Então, agora é um momento muito importante. Conforme dizem, para quem tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, quem ressoar com a mensagem, absorve. Não é alarmista, não é para trazer medo. A coisa vai se desenrolar vagarosamente. A questão é que aqueles que estão atentos, aqueles que estão despertos aos sinais, tendem a passar pela transição de uma forma mais suave. Então é importante a preparação, e a preparação ela não acontece da noite para o dia também. É um trabalho constante, diário. O que é essa preparação? É a nossa reforma interna. O que é a reforma interna? É nós trabalharmos a nossa luz, trabalhar a luz no dia a dia. A reforma interna é trazer essa luz para todos os nossos pensamentos. Luz é conhecimento. O conhecimento é entender que a vida que a gente observa no mundo hoje, ela é um reflexo, ela é a consequência da soma dos pensamentos e corações coletivos. Então, o que a gente enxerga hoje não dá para ser mudado agora, porque o que causou isso está no passado. Agora, o que a gente está plantando nesse exato momento, enquanto você me escuta, é o que a gente vai colher no futuro. A hostilidade da guerra, a violência da guerra, o egoísmo da guerra, eles são reflexos de uma sociedade, de uma humanidade egoísta, primitiva porque ainda se baseia nos conceitos de sobrevivência, de acúmulo. Eu preciso acumular porque vai faltar. Eu preciso guardar o meu porque o outro não vai me dar. Então, esse conceito individualista, ele é uma mentira, ele é uma ilusão. Então, parte da reforma interna e participar dos preceitos de Jesus é saber que, como todos irmãos, nós somos unidos, uma família única. A humanidade é uma família única. E se o seu acabar,
o seu vizinho vai lhe dar. O universo é abundante, Deus é abundante, logo a nossa vida deve ser abundante. Então isso vem numa questão para tentar tranquilizá-los, que o que a gente planta para um mundo melhor, para conquistar um mundo melhor, começa na fé de você acreditar na possibilidade desse mundo melhor. Isso faz parte da reforma interna. Eu recomendo a todos, se quiserem pensar sobre os preceitos da reforma interna, de ouvirem o Sermão da Montanha de Jesus, porque lá fica bem claro o que deve ser feito. Uma atitude que não deve ser feita em relação à guerra, que não é uma atitude crística: julgar. Você condenar o lado russo, o lado americano, o lado ucraniano, independente das atitudes deles, o julgar, a raiva, o ódio, eles só alimentam a energia que propicia uma nova guerra. Quando Jesus fala que foi dito aos antigos olho por olho, dente por dente, e Jesus vem pedir para dar a outra face, ele diz que a correção, a retificação de atos maldosos não se dá através de atos maldosos. Não é punindo severamente as pessoas que nós germinamos o amor. É por propagar o amor. É você acolher o filho que não entende o que faz. É você, através da luz, do conhecimento, da compaixão, conversar e passar conhecimento para que essa pessoa compreenda o seu erro e aceite o amor. Porque todas as atitudes ruins, elas nascem do medo, da necessidade de se proteger, da ignorância, da falta do amor, da desconexão com Deus, e Deus é amor, amor incondicional. Então, o que precisa ser retificado é essa conexão, é o esclarecimento, mas o esclarecimento de forma gentil, o esclarecimento de forma amorosa, com compreensão. E isso não é só em relação à guerra, mas quando você assistir às notícias de guerra, fecha os seus olhos e vibra no amor, que o amor transmute todas essas energias contrárias, todas as energias negativas que não cabem mais nesse mundo que a gente vive, que não tem mais espaço nesse mundo que a gente vive. A justiça divina e as leis universais se encarregam de fazer a justiça, não cabe a nós. As pessoas que reverberam com a guerra, que têm esses repentes raivosos, agressivos, intolerantes, essas pessoas serão levadas. Essas pessoas estão com o tempo acabando aqui na Terra. Eles irão para outros planetas que estejam na mesma frequência vibratória deles, mesmo os planetas hostis e primitivos, para continuarem a evolução. Quem herdará a Terra são os mansos. Então, é muito importante essa questão da reforma interna. Cuide da sua reforma interna, cuide de como você lida com as questões diariamente e que a sua vida seja exemplo para os outros. Cada um que entrar em contato com a sua luz e acender a sua própria luz, muda a coletividade e as guerras serão uma história do passado. Então, além dessa questão da guerra que é urgente,
já foi dito que não vai ser permitido uma terceira guerra mundial, que não será permitido uma guerra nuclear. Então, se as coisas forem escalonadas, haverá intervenção. Então, isso também não é para ser uma preocupação. A natureza, em contrapartida, está fazendo a faxina no planeta também. A atividade solar está acelerando antecipadamente do ciclo previsto pelos cientistas. A atividade solar, ela interfere no clima, nos nossos pensamentos, na nossa saúde, nas correntes marítimas, na atividade de terremotos e vulcões. Então, esse ano e o próximo ano nós teremos muitos eventos naturais catastróficos. Muitos eventos naturais catastróficos. Está tendo uma mudança no planeta. Vai haver a mudança dos polos eletromagnéticos. Então, isso vai mudar muito a configuração planetária e, com isso, nós podemos ter problemas de desabastecimento de comida, de recursos. Então, eu também recomendo a todos que puderem fazerem um pequeno estoque. Não é uma sangria desatada, não é para correr hoje no mercado e esvaziar a prateleira. A questão é que para o fim de 2022, talvez até julho de 2023, nós passemos por esses obstáculos de não ter um fornecimento contínuo de alimentos, talvez água. Então, de novo, com calma, tranquilidade, dentro da sua rotina, foi no mercado, tem um produto que está barato em promoção, que dura, sei lá, presuntada, fiambre, atum, arroz, feijão, que são não perecíveis, está com preço bom, você compra um, dessa vez compra dois, guarda um, né? Mês que vem, compra outro. E assim, aos poucos, com calma, sem alarde, se ressoar no seu coração, guarde alimento, tá bom? E continuando no tema da reforma íntima, nós sempre pensamos nos casos mais extremos das pessoas ruins, mentirosas, criminosas, os traficantes, os estelionatários, as pessoas que fazem esquemas, que roubam dinheiro de pessoas desavisadas. A reforma íntima e o reflexo dessa sociedade hostil que nós vivemos, e o Brasil não está longe dessa realidade mundial. A gente não tem guerra, mas a gente tem um governo corrupto, um sistema corrupto, desigual, injusto, que é um reflexo dos brasileiros, inclusive meu. O primeiro passo para mudar é todo mundo aceitar essa verdade. É uma verdade. Todos nós temos em nós algum nível de corrupção. Não queremos um governo corrupto, queremos uma sociedade justa. É hora da gente pensar e agir diferente no nosso dia a dia. Primeiro, acabar com a divisão, né? Porque aqui no Brasil tem as pessoas de uma região, não, porque lá é desse jeito, não, porque é problema deles lá naquela região, ou naquele bairro, ou então os ricos são todos desonestos, todas as pessoas no sistema de saúde desviam recursos, que todos no governo são, e sempre como uma coisa externa, falando do outro. Fazendo a primeira coisa que Jesus falou, não julgar. Não julgar. Então, primeiro, nós somos todos brasileiros, nós somos todos iguais, todos
iguais perante a lei e aos direitos. Isso tem que ser uma consciência que a gente exija isso numa questão moral de todos. E essa moral no Brasil, ela precisa ser trabalhada diariamente, porque culturalmente a gente traz o jeitinho brasileiro, que é uma corrupção moral. Você faz tudo certo, mas você fura uma fila quando você pode, tá errado. Você vê um produto com o preço na prateleira e você vê que o preço tá errado, tá menor, e você passa no caixa e fala, deixa, porque para mim é melhor pagar menos, eles já ganham tanto em outras coisas, tá errado, é uma corrupção moral. Você tem obrigação de avisar que o preço está errado e pagar o preço justo. Você não acha que o preço é justo? Procura outro lugar. De novo, a nossa vibração de que é o correto para que tudo mude precisa partir do nosso coração nas atitudes diárias. Não falar mal das pessoas da nossa convivência, estender a mão para todo mundo que a gente pode, independente se aquela pessoa alguma vez retribuiu para você ou não, ou se vai retribuir, não importa. Jesus disse também, amai vossos inimigos, porque amar os irmãos é fácil, amar quem a gente gosta é fácil, não tem mérito nisso. Agora, você cumprimentar a pessoa que é desagradável, você desejar amor e felicidade para aquela pessoa amarga, distante, isso tem mérito. Então, a corrupção moral de ter atitudes egoístas, pequenas, essas se acumulam numa velocidade exponencial que ninguém dá valor, e é isso que define o nosso dia a dia. Se você pensar nos grandes criminosos, eles são exceção. Eles não têm essa força que a gente dá para eles. A coletividade, o que a gente colhe é dessas pequenas atitudes diárias. Se a gente cuidar um do outro que nem a gente cuida da família, você andar no seu bairro e ajudar uma pessoa que está precisando, olhar, avisar, olha, você deixou a chave do lado de fora do portão, olha, achei seu cachorro aqui fora. Gente, são esses pequenos gestos que esses sim mudam a humanidade. Esses são os grandes heróis. Eles passam anônimos diariamente, socorrendo as pessoas, indo pouco além do que eles poderiam para poder ajudar, para poder apoiar o outro. Essa é a verdadeira fraternidade. Não são as grandes doações de voluntários, campanhas públicas. Essas são muito boas e imprescindíveis para ajudar os nossos irmãos, que nem depois das chuvas em Minas, na Bahia, Petrópolis. Precisa sim essa comoção para ajudar quem está passando por uma situação difícil, mas essa ajuda pontual, ela vai até um certo limite de reverberação. A nossa atitude diária pesa muito mais. A gente tem que ser a pessoa que a gente gostaria que o mundo ideal fosse. Então, essa é a reforma íntima. Essa é a preocupação desse momento para poder se preparar para essa separação do joio e do trigo. Não é ser perfeito, ninguém vai se iluminar, ninguém vai virar profeta, ninguém vai ser Buda, ninguém vai chegar ao nível de Jesus Cristo. Não é essa expectativa da espiritualidade. Mas a espiritualidade quer o seu compromisso com essa melhora diária, de você acreditar no que foi passado por Jesus e não no que você enxerga na TV.
No Sermão da Montanha, Jesus fala para você olhar para os pássaros e para os lírios. Os pássaros não plantam, não acumulam, não trabalham, mas Deus não deixa faltar nada. Ele sempre tem alimento, sempre tem um lugar para ficar. E os lírios também crescem com tudo o que precisam, lindos, sem roupagem. Então, é esse desapego da realidade objetiva que a gente enxerga, da realidade física, é a compreensão da riqueza que vem dessa paz de espírito, do amor incondicional, do amor fraterno, da conexão, que faz com que a nossa realidade mude. Uma vez que a gente vive estendendo a mão para o próximo, nunca vai faltar nada para ninguém. E não é esperar que o mundo de fora mude para você se adequar. A mudança dessa transição planetária, ela vem de baixo. Nós mudamos e o planeta muda. Isso é estar desperto. Isso é acordar para uma realidade muito maior do que o que a gente enxerga aqui no nosso dia a dia. Isso é estar consciente, ter consciência do seu papel aqui como uma alma que vem aprender o amor, aprender a fraternidade, se curar de traumas, medos e inseguranças e com isso ajudar na cura do universo, na expansão de Deus. O propósito é muito maior. E quando a gente escolheu encarnar na transição planetária, a gente escolheu porque a gente sabia que essa é uma oportunidade única. A gente tem uma oportunidade de dar um salto quântico na nossa evolução, uma oportunidade da gente crescer, evoluir a níveis muito mais altos na nossa eternidade do que se a gente ficasse milênios desencarnados. Com todo o acesso à informação que a gente tem quando está desencarnado, aos nossos registros akáshicos, ao nosso passado, a chance de evolução quando nós estamos encarnados é muito maior. Muito maior. E é por isso que as pessoas fazem fila para poder reencarnar e têm que ser preparadas para poder reencarnar. Porque as provações que a gente passa aqui e a gente acha difícil, sem memória de por que a gente escolheu isso, elas aceleram a nossa compreensão, a nossa vibração, o tamanho do nosso quantum energético de uma forma imensurável em relação ao que a gente faria apenas estudando do outro lado. E a transição planetária é um evento único, de milênios também, é uma oportunidade única, muito intensa, muito grande. Você tem uma coletividade inteira acordando para essa realidade vibracional de que nós somos seres energéticos, nós não somos matéria. A matéria é apenas um frasco que nos comporta para essa experiência. Nós somos energéticos. Tudo que existe nasceu no nosso pensamento. A nossa áurea, ela reflete esse quantum energético nosso. A cor dela reflete a somatória das nossas emoções. E isso trabalha interligado o meu campo eletromagnético das pessoas com quem eu interajo. E a nossa energia é trocada, por isso que a gente fala que tem gente que suga a nossa energia, que drena. E veja que uma conversa com uma pessoa que nos drena é muito mais desgastante do que você ir, não sei, quebrar pedra, que é um trabalho físico, porque a nossa essência é energética e é isso que a gente precisa cuidar. Pensamentos positivos, fé. Fé é acreditar no melhor sem ter prova, sem ter garantia. É acreditar porque você sabe que Deus é amor, que nós somos filhos de Deus e parte desse amor, que nós somos interligados e que nós merecemos o melhor.
Então, eu acredito que seja de extrema urgência a conscientização desse processo diário da reforma íntima, da compreensão dessa mudança cotidiana e do impacto que isso vai ter nos próximos anos. As pessoas que estão trabalhando assim, se conectando com a sua egrégora, chame por eu superior, anjo da guarda, arcanjos, mentores, guias espirituais. A questão é que a intuição, ela vem do invisível, vem do sutil, porque é onde a mensagem coletiva do que a gente está reverberando para o futuro está. Então, as pessoas que estão fazendo essa conexão, elas são orientadas através da intuição para tomarem decisões, se moverem, para que possam enfrentar as dificuldades vindouras da forma mais amena possível. Por isso que eu disse, ouçam os seus corações. Se ressoar com a mensagem que eu estou falando, mude. Se ressoar com a mensagem de guardar alimentos, guardar água, faça. Não precisa dar satisfação, não precisa ter razão, não precisa contar para os outros. É importante isso também, a reforma íntima é sua. As pessoas percebem pelo reflexo das consequências na sua vida muda. Então não precisa falar, não precisa contar. Faça o que você sente no seu coração e espalhe luz. É essa a mensagem. Eu desejo a todos muita luz.